Salve, rapaziada do canal Tá Ligado, e hoje trouxe aqui meu pai para contar a história da seca de 92, que ele afirma ter visto, já ter passado essa seca. Como foi esse tempo de seca? Foi ruim? Explique como foi. Foi em 1992, teve uma grande seca, seca qual não tinha água para nada, nem mesmo para beber. Até para beber água era muita dificuldade. O pessoal naquele tempo não tinha cisterna, como hoje tem várias fontes. A última água que o pessoal naquele tempo pegava era a água dos tanques, das barragens. E nessa seca secou tudo, ficou tudo seco. E naquela época vinha um caminhão d'água por semana, imagina, um caminhão d'água vinha por semana do Rio do São Francisco, do Juazeiro da Bahia, diretamente para aqui, para a região do Nordeste, para a região aqui. E aí o que acontece? O que acontece é que o pessoal passaram muita sede, muita seca. Aquele pessoal que tinha mais condições, que tinha uma cisternazinha, comprava uma carradinha d'água para eles ali, e ali era uma água muito pouca. E foi um tempo onde o pessoal do Nordeste sofreram muito, passaram até fome. Muita gente morreu nessa época ou dava para viver com a natureza, matando animais, essas coisas? Na época o pessoal vivia, não morreu gente não, mas o pessoal ficou muito sofrimento. Aquelas pessoas que tinham gado, morreu muito gado na época, morreu muita criação. As pessoas que tinham criação, que tinham animal, ia para a roça, voltava chorando porque via as caveiras dos animais no chão, morrendo de fome, de sede, que não tinha. Era seca tão grande que a caatinga ficou seca, esturricada. Você já chegou a passar por isso na época ou não? Na época eu tinha na faixa de 10 a 11 anos e lembro muito bem que a minha mãe na época ela ia com um tunel. Muita gente sabe aqueles vasos, aqueles tunel grandes antigamente, ia para a beira da estrada com tunel para se humilhar, pedir para aqueles caminhoneiros que dessem pelo menos meio tunel de água. E aquele meio tunel de água ela tinha que dividir um pouquinho para cada pessoa. E era muito difícil, com uma seca muito terrível. O pessoal naquele tempo só tinha um posto aqui no São Paulinho. Na época era seu Jaques que tomava conta. O pessoal saía do Barnabé. Pra você ter uma ideia, saía do Barnabé com um burãozinho na bicicleta, que chamava barril naquele tempo, que não tinha nem com burão, era barril. Vinha na bicicleta ou vinha até no animal com 2 barril para vir pegar água aí no postozinho que tinha, que a água era minada e a água era saloba e o povo pegava aquela água. Também tinha. E por onde foi que passou essa seca? Só no Nordeste ou no mundo todo? O Brasil inteiro? Essa seca foi só no Nordeste. Nessa época foi só no Nordeste. Foi de 92 para de 92 até 94. Foi 2 anos de seca. Nesse período tem aqui perto do São Paulinho um lugar chamado Olho d'Água. O pessoal saía das fazendas com um baldezinho desses pequenos para ir nesse olho d'água, chegar lá, esperar minar aquele pouquinho de água para ir pegando de pouquinho por pouquinho para encher o balde. A pessoa vinha cedo e só saía meio-dia com um balde só de água para levar para casa. Foi uma seca muito terrível. Nesse tempo as pessoas trabalhavam com o quê? Qual era a forma deles ganhar dinheiro nesse tempo? A maioria naquele tempo o pessoal trabalhava em motor de sisal, mas nesse tempo da seca o sisal secou, não tinha objetivo nenhum de trabalho. O animal morria muito, não tinha como matar o animal, porque o animal estava magro demais, não tinha como matar. E muitas pessoas que quando a seca chegou, que tinha alguma condiçãozinha, pequena condiçãozinha, tomavam um dinheirinho a juro para ir para outra cidade, para ir para São Paulo, até mesmo para Ribeirão, para trabalhar, para mandar um pouquinho de dinheiro lá de São Paulo, de Ribeirão, para mandar para a família aqui para sobreviver. Isso acontece até nos filmes. Muita gente ia para São Paulo, deixava a família e começava a trabalhar lá para sobreviver e mandar o dinheiro para a família se alimentar. Como era muito difícil, nessa época já chegou o seu pai a passar por isso? Nessa época era uma época difícil, não tinha esse Bolsa Família que tem hoje, nessa época não tinha ajuda. A última ajuda do governo que tinha, que eu lembro da época, era que andava um caminhão com uns feijão preto e um arroz com a casca. E aí dava para cada família um pouquinho daquela comida ali, a pessoa tinha que se virar com aquilo. Foi um tempo muito ruim, mas graças a Deus o tempo foi mudando, o pessoal começou. Aí, como foi em 94, choveu, o pessoal plantaram. Aí o sisal, que é o pessoal que trabalhava com motor de sisal, o sisal ficou verde, o pessoal começaram a trabalhar muito, e aí foi como sobreviveram. Aí o pessoal também começaram a fazer cisterna,
para esperar a seca, começaram a ter posto na Estegiana, começaram a fazer posto, tudo. Hoje não tem mais a seca que antigamente tinha. Hoje, no caos, no período de hoje, se tiver 2 anos de seca, a gente nem percebe, porque hoje tem o posto, tem o exército que dá água, tem os postos na Estegiana que o pessoal pode pegar água, entendeu? Então, isso aí foi a época também que eu passei, pessoal. E eu quero deixar para você bem claro que eu estou contando essas histórias, é história que meu filho tem 16 anos hoje, ele não viveu o que a gente viveu anteriormente, o que a gente passou anteriormente. Hoje tem muitas coisas que acontecem hoje em dia que é totalmente diferente do tempo anteriormente, entendeu? Então eu estou passando para ele como que eram as coisas naquele tempo, como as coisas eram difíceis. Naquele tempo ninguém tinha uma moto, era difícil a pessoa que tinha uma moto. Aquele que tinha uma bicicleta, Ave Maria, era um transporte, era um transportão, uma bicicleta. Os veículos mais usados naquele tempo. O pessoal que tinha mais condições aqui tinha uma bicicleta. Você vê como o tempo era tudo diferente. O pessoal naquele tempo, para ir para uma feira, tinha que ir um carro aberto. E era em 15 dias, um mês e mês, ia um carro aberto e todo mundo ia só naquele carro. O pessoal, todo mundo dentro daquele carro, tinha que pagar passagem e ir para a cidade, em vez em quando, entendeu? E a maioria do pessoal naquele tempo andava a pé. O povo andava muito a pé. Ia de um lugar para o outro a pé naquela época. Uns ia de jegue, ainda conseguia andar de jegue? Naquele tempo o transporte era bicicleta, cavalo e o jegue mesmo, era o transporte da época. Era isso aí. Pois valeu, pessoal, um abraço. Aqui ficou a dica da seca de 92 que eu estou falando para meu filho, que ele não sabe. Eu estou falando as coisas anteriormente que ele não viveu. Eu estou passando para ele, para você, jovem, que não sabe o antepassado, o que passamos, o que aconteceu atrás. Vamos passar para vocês através do YouTube. Um abraço para todos vocês. É nóis, rapaziada.